Jesus, a ti me achego, com temor no coração. És o meu maior anseio, Rei da minha salvação. Pai, a ti eu agradeço por tão infinito amor que recebe com carinho este pobre pecador. Graça e paz, meus amados irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para adorarmos, para cultuarmos o nosso Deus. Nós vamos iniciar então o nosso culto com a leitura da palavra de Deus, que se encontra no Salmo 134, nos versos de 1 a 3. Ou seja, todo o Salmo. O Salmo é composto de apenas 3 versículos. Salmo 134 diz assim a palavra do Senhor. Bendizei ao Senhor, vós todos, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor nas horas da noite. Ergui as mãos para o santuário e bendizei ao Senhor. De Sião te abençoe o Senhor, Criador do céu e da terra. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações. Vamos orar, meus irmãos. Bendito Deus, nosso amado Pai. Nós queremos agradecer pela tua palavra, porque ela nos conclama para adorarmos, para bendizermos e exaltarmos o nome do Senhor. Pai amado, nós queremos neste momento rogar a tua presença para cada um de nós, para que nós possamos, Senhor Deus, ter a plena consciência, a certeza de que tu estás recebendo, Senhor, que tu estás se agradando do nosso culto, do nosso louvor. Pedimos a tua bênção, Senhor Deus, para este culto que estamos iniciando. Em nome do teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. Nesse momento, meus irmãos, nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino de número 28 do nosso Inário Novo Cântico, Coroação. Eterno
Agora vamos fazer uma leitura devocional na Palavra de Deus, que se encontra lá no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 16, nos versos de 1 a 5. Evangelho de João, capítulo 16, versos de 1 a 15, onde vai falar da missão do Consolador, ou seja, do Espírito Santo. Já que nós também, nossa meditação, no estudo de Romanos, falaremos também sobre o Espírito Santo. Então vamos fazer a leitura devocional. João 16, de 1 a 15. Tenho-vos dito estas coisas para que não vos escandalizeis. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isto farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta, para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se porém eu for, eu vou-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para junto do Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-la há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que eu vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Que Deus aplique mais uma vez a porção da sua palavra nos nossos corações. Oremos mais uma vez, meus irmãos. Bendito Deus, nosso santo e amado Pai, diante da tua palavra que acabamos de ler, nós queremos agradecer, Senhor Deus, porque o teu Filho, quando foi assunto aos céus, de lá enviou o Espírito Santo, o Espírito da verdade, o Espírito que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo, o Espírito que nos guia a toda a verdade, o Espírito que glorifica e exalta o nome do Senhor. Pai amado, nós te damos graças por tão grande privilégio, por conhecermos o teu nome. Isso só foi possível porque o Senhor nos revelou pelo teu Espírito Santo. Pai Santo, que tu possa revelar também a cada um daqueles que estão orando conosco, daqueles que estão cultuando o Senhor conosco, daqueles que estão acompanhando este culto conosco. Se há alguém que ainda não tem o teu Filho Jesus Cristo, teu Espírito Santo possa trabalhar nesses corações e convencê-los do pecado, da justiça e do juízo. Nós te agradecemos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Agora, meus irmãos, nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o cântico espiritual, Ele Exaltado. Glorifica seu santo nome.
Agora, meus amados irmãos, vamos fazer uma leitura devocional na Palavra de Deus, onde nós estaremos baseando a nossa pastoral neste momento. Vamos abrir no livro do profeta Isaías, capítulo 52, no verso 7. Isaías 52, versículo 7 diz assim a palavra do Senhor. Que formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as coisas novas. Que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações. Amém. Meus irmãos, o contexto destas palavras é exatamente o exílio da Babilônia. O povo estava exilado, sofrido, já com vários anos vivendo numa terra estranha. Mas o Senhor Deus, de repente, vai levantar os seus atalaias e vai fazer com que eles anunciem boas novas. Faz com que ele anuncie que a libertação estava chegando, a salvação estava se aproximando. E por isso os pés daqueles atalaia, daqueles que pregavam essas boas novas, o Senhor diz aqui que eram os pés formosos, porque eles anunciavam boas novas. Eles também faziam ouvir a paz, anunciavam coisas boas, que faz ouvir a salvação. E a palavra salvação aqui não é só no sentido espiritual, mas no sentido de salvar, de libertar o povo daquele estado em que eles estavam naquele momento. E também que fazia ouvir e dizer, anunciar para todo o povo que estava no cativeiro, o teu Deus reina. Então, esta era a boa notícia, esta era a boa nova que os atalaias deveriam pregar, que deveriam anunciar a Sião, que o tempo do seu cativeiro já estava chegando. Como ele diz aqui, no verso 10, o Senhor desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. Então, meus irmãos, imagine a situação daquele povo, e agora que eles estavam recebendo aquela boa notícia de que Deus não havia abdicado do seu trono, que o Senhor estava reinando, que o Senhor vinha redimir o seu povo, que o Senhor estava trazendo libertação e que o tempo do seu cativeiro estava chegando e que todos os confins da terra haveriam de ver a sua salvação, ou seja, a salvação do nosso Deus, como diz aqui no verso 10. Ou seja, Deus iria julgar a Babilônia através da Média e da Pérsia e ia novamente libertar o seu povo, levando para a terra prometida. Meus irmãos, o que eu quero trazer para nós também nesta noite é dizer que no meio de tudo o que está acontecendo, nós precisamos ser portadores de boas novas. Nós que temos ouvido tantas más notícias, tantas coisas ruins, de sofrimento, de doenças, de luto, de mortes e tantas coisas, nós precisamos dizer para as pessoas, mesmo que você não saia de casa, mas você tem vários instrumentos para dizer. As mídias sociais nos possibilitam pregar as boas novas, o evangelho de várias maneiras. E nós precisamos dizer que no meio de tudo isso, o povo de Deus está em paz. Que no meio de tudo isso, nós podemos dizer que existe salvação. Sim, existe salvação em Cristo. Quando as pessoas não estão preocupadas com a salvação da sua alma, somente com a salvação do seu corpo, nós precisamos fazer ouvir a salvação do nosso Deus, a salvação da sua alma. E também dizer que Deus continua reinando e que Ele não está ausente do seu trono. Nós precisamos fazer ouvir, fazer com que as pessoas ouçam estas boas novas, estas verdades
tão importantes. Talvez eu esteja explorando mais esse texto no nosso culto de quarta-feira, porque é um texto que nos chamou a atenção, porque assim como o povo de Israel estava vivendo tempos difíceis, no cativeiro, vivendo em terra estranha, vivendo como escravos, hoje também estamos passando tempos difíceis, mas nós precisamos dizer que o Senhor reina e que Ele salva, que Ele redima e que Ele nos traz a paz. Que Deus em Cristo nos abençoe. Amém. Vamos orar, nosso Deus, nosso bendito Pai. Nós te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Te agradecemos porque o Senhor nos dá palavras de boas novas para proclamar às pessoas que estão sofridas. Ajuda-nos, Senhor Deus, a dizer para as pessoas que existe paz, paz verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Que Deus reina absoluto sobre tudo e sobre todo. Ele não perdeu as rédeas, não perdeu o controle deste mundo que Ele mesmo criou, mas está tudo debaixo da sua soberana vontade. Queremos, ó Pai, também dizer para as pessoas que existem boas novas de salvação, que nós podemos, Senhor Deus, perder o nosso corpo, mas nós podemos ganhar a nossa alma. Pai amado, pedimos que Tu sejas conosco, que o Teu povo, no meio de toda esta calamidade, que o Teu povo, no meio de toda essa situação que nós nos encontramos, nós possamos anunciar boas novas. E existem boas novas, as boas novas do Evangelho, o Evangelho da nossa salvação, que está em Cristo Jesus. É em nome do Teu amado Filho que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Nesse momento nós vamos louvar o nome do nosso Deus com um cântico espiritual, É Teu Povo. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande. Exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro Senhor. É Teu povo. Agora, meus amados irmãos, vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Vamos dar continuidade ao nosso estudo na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, nos versos de 12 até o verso 17. Vamos dar continuidade, então, lendo a palavra de Deus. Romanos
8, 12 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangido a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Que Deus abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Bendito Deus, nosso Pai, nós agora pedimos a iluminação do Teu Espírito após lermos a Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, o entendimento, a compreensão, mas também pedimos a ajuda do alto dos céus para vivermos, Senhor Deus, a Tua santa palavra. Nos ajuda, ó Pai, que o Teu Espírito Santo possa nos conduzir ao conhecimento de toda a verdade, como foi a promessa do Teu amado Filho. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na nossa última mensagem, no livro de Romanos, no capítulo 8, nos versículos de 1 a 11, nós vimos os 4 privilégios concedidos pelo Espírito Santo na vida do cristão. E esses 4 privilégios, recapitulando aqui um pouquinho, são estes. Primeiramente, segurança. Verso 1, ele diz, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, nós temos segurança, porque nós estamos em Cristo Jesus. E esta segurança foi concedida pelo Espírito Santo. Segundo, nós temos libertação nos versos de 2 a 4, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte, e ele continua até no versículo 4. Depois nós temos também a mente do Espírito. Todo aquele que é cristão, ele tem a mente do Espírito, ele cogita das coisas do Espírito, ele pensa nas coisas do Espírito, que é a mesma coisa dizer que ele tem a mente de Cristo, que ele pensa nas coisas de Deus. Verso 5 diz assim, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, ou seja, cogitam, pensam, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, nós temos a mente do Espírito. E o outro privilégio é que nós temos a habitação do Espírito, ou seja, todo cristão, ele é habitado pelo Espírito. Nos versos de 9 a 11, o apóstolo Paulo vai dizer isso, exatamente isto. Verso 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E no verso 11 ele diz, se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo Jesus, esse mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Então, meus irmãos, essa foi a nossa última mensagem baseada no livro de Romanos. Hoje nós vamos ver as consequências de nós sermos habitados pelo Espírito. Basicamente, Paulo vai falar 2 coisas. Primeiramente, é que nós devemos andar no Espírito, nos versos de 12 a 13. Ou seja, nós somos devedores. Olha o que o apóstolo Paulo diz no verso 12 e 13. Assim, pois, irmãos, o assim, pois, é uma conclusão do versículo 11, que diz que o Espírito Santo habita em nós que somos cristãos. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne,
Porque se viveis segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então, Paulo diz que nós temos uma dívida. Ele diz, nós somos devedores. Quem é devedor é porque tem dívida. E que dívida é essa? Paulo vai dizer que nós temos uma dívida de viver segundo o Espírito, não segundo a carne. Nós não temos nenhuma obrigação de viver segundo a carne, mas nós temos obrigação de viver segundo o Espírito. Meus irmãos, se o Espírito produz vida, como ele disse aqui no verso 10, se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça, ou seja, o Espírito produz vida. Se o Espírito Santo produz vida, nós não podemos mais andar de conformidade com a carne. Por quê? Porque a carne, diz aqui o apóstolo Paulo, a carne produz morte. Então, Paulo diz que todo crente, todo cristão tem o dever de andar no Espírito. Ou seja, não existe o crente carnal, no sentido de que ele é crente, mas vive praticando as obras da carne, ele vive na carne. Paulo disse, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Jesus Cristo disse lá para Nicodemos, o que é nascido do Espírito é Espírito, o que é nascido da carne é carne. Quando Paulo fala do crente carnal, lá no terceiro capítulo de 1 Coríntios, ele não está falando do crente mundano, carnal, ele está falando do crente imaturo, do crente inexperiente, daquele crente que era tão imaturo que vivia trazendo divisões da igreja, dizendo eu sou de Paulo, outro dizia eu sou de Cefas, outro dizia eu sou de Apolo, outro dizia eu sou de Cristo. Então, Paulo diz aqui que nós temos o dever, nós temos uma dívida com o Espírito Santo. E a dívida é viver no Espírito. O verso 13 coloca diante de nós a opção entre a vida e a morte. Veja o que diz o verso 13. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer o seguinte, o caminhar na carne leva à morte, o caminhar no Espírito leva à vida. O que Paulo quer dizer, meus irmãos, é o seguinte, é que existe uma vida que leva à morte e existe uma morte que leva à vida. Deixa eu tentar explicar isso aqui para os irmãos. Paulo está querendo dizer o seguinte, quando eu vivo na carne, eu estou caminhando para a morte. Mas quando eu morro para a minha carne, ou seja, quando eu não faço o que eu quero, mas eu faço o que Deus quer, então eu estou caminhando para a vida. É isso que ele está querendo dizer. Existe um tipo de vida que leva à morte e existe um tipo de morte que leva à vida. Ou seja, se nós vivermos na carne, nós vamos morrer. Mas se nós matarmos a carne, nós vamos viver. Veja o que ele diz aqui no final do verso 13. Mas se pelo Espírito modificardes os feitos do corpo, mortificardes, ou seja, nós devemos fazer morrer os feitos do corpo. E quando Paulo fala aqui no corpo, não é o nosso corpo físico. Paulo está falando aqui da nossa natureza pecaminosa. É esse sentido. Agora, meus irmãos, ele usa uma palavra que ele vai usar também lá em Colossenses, em várias outras passagens, dizendo, fazei morrer a vossa natureza pecaminosa. E aqui ele diz, mas se pelo Espírito mortificartes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que é mortificação? O que é fazer morrer a nossa natureza terrena? Primeiro, meus irmãos, não é autoflagelo. Tem pessoas que se autoflagelam para tentar
é mortificar os desejos do corpo, os desejos da carne. Pessoas que se chicoteiam, pessoas que muitas vezes dormem em camas de prego, pessoas que muitas vezes a história da igreja no início da história mostrava que pessoas moravam isoladas em árvores, sozinhas, para não ter contato com o mundo e com a sociedade. Pessoas que às vezes queimavam os seus dedos, suas mãos com o fogo, porque isso ajudava a mortificar os feitos do corpo. Então, não é isto, também não é o ascetismo. O que é o ascetismo? É as pessoas que se isolam, vivendo em mosteiro, para não se contaminar com o mundo, achando que isso vai trazer uma vida mais santa, uma vida mais dedicada. Não é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Meus irmãos, o que Paulo está querendo dizer? Certamente está querendo falar daquilo que Jesus Cristo já tinha dito lá nos evangelhos, ou seja, que nós devemos tomar a nossa cruz. Mortificar os feitos do corpo significa negar-se a si mesmo, não fazer a nossa vontade, o nosso querer. Agora, como se dá essa mortificação? Veja que o apóstolo Paulo diz aqui, mas se pelo Espírito, ou seja, a mortificação do nosso corpo, da nossa natureza terrena, só pode se dar através do trabalho interior do Espírito Santo. Se não tivermos o Espírito Santo, não adianta tentar agradar a Deus, porque isso nunca vai acontecer. Mas, mesmo sendo o Espírito Santo agente desta mortificação da nossa natureza terrena, nós não somos passivos. Muito pelo contrário, nós devemos ser ativos nesse processo todo. Olha o que o Senhor Jesus Cristo disse lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, nos versículos 29 e 30. Evangelho segundo Mateus, capítulo 5, 29 e 30. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. E se a tua mão direita te faz tropeçar, corta-a e lança de ti, pois te convém que se perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Então, é isso que Jesus Cristo está falando aqui. É a mesma coisa que o apóstolo Paulo está querendo dizer lá. Nós devemos mortificar os feitos do nosso corpo, da nossa natureza terrena. E, para isso, nós precisamos, se for o caso aqui, claro que ele está usando uma ilustração, não é uma coisa literal, mas ele está dizendo que coisas que nós desejamos, que nós queremos, que nós almejamos, que não são boas para a nossa vida espiritual, mas que são alimentos para a nossa natureza pecaminosa, estas coisas devem ser arrancadas, extirpadas, retiradas da nossa vida. É isso que ele está querendo dizer. E isto é uma atitude contínua, ou seja, todo dia nós devemos fazer morrer a nossa natureza pecaminosa. Então, esse foi o primeiro resultado, a primeira consequência de sermos habitados pelo Espírito é que nós somos devedores ao Espírito. Ou seja, nós devemos viver no Espírito. Devemos fazer morrer a nossa natureza terrena, mortificar os feitos do corpo, não agradar a nós mesmos, tomar a nossa cruz dia a dia e negar-se a si mesmo. Então, é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. A segunda consequência, o segundo resultado de ser habitado pelo Espírito, é que Paulo resume o testemunho do Espírito em 4 provas. Então, ele vai dizer que outra consequência é exatamente nós termos o Espírito Santo testemunhando dentro do nosso coração.
Veja o que ele diz no versículo 14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a consequência de nós termos o testemunho do Espírito dentro de nós é que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. O Senhor Jesus Cristo, lá no texto de João 16 que lemos, ele diz: o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, falando do Espírito Santo. E aqui o apóstolo Paulo diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são os verdadeiros filhos de Deus. Ou seja, nós vamos ser dirigidos, guiados, não pela nossa carne, mas pelo Espírito. É o Espírito que nos vai dar a sabedoria necessária para tomarmos as decisões corretas, para vivermos de maneira que agrada a Deus. A palavra do Senhor nos diz lá no Salmo 34, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o amam, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Então nós vamos ser guiados, conduzidos pelo Espírito de Deus. As pessoas que não são cristãs, que não são crentes, elas não têm o Espírito Santo para lhe guiar. Por isso elas tomam decisões aleatórias, baseadas nas suas próprias vontades, no seu eu, no seu querer, nas suas predileções, baseadas nos seus anseios, nos seus desejos, porque elas não são guiadas pelo Espírito de Deus. A outra prova do testemunho do Espírito Santo em nossa vida é a adoção. Paulo diz aqui no verso 15, porque não recebeste o espírito de escravidão para viver de outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Então o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos, que o Espírito Santo é Ele que nos adotou na família de Deus. Nós recebemos o espírito de adoção. E por isso nós não vivemos mais outra vez atemorizados. O apóstolo Paulo vai usar duas palavras para falar a respeito do Pai. A palavra Abba, que em aramaico significa pai, e a palavra pai aqui, traduzido em português, lá no original é o grego, também para se referir a Deus. Então é como se fosse uma criança chamando o seu pai, chamando de pai. Esse é um conceito neotestamentário, ou seja, não é um conceito que a gente vê no Antigo Testamento. Em nenhuma oração do Antigo Testamento, os irmãos vão ver os servos de Deus, até mesmo os grandes homens de Deus, chamando Deus de Pai. Eles sempre se dirigiam a Deus como Senhor. E, de fato, Deus é Senhor. Mas esse conceito de paternidade, esse conceito de filiação é um conceito novo introduzido pelo Senhor Jesus Cristo através do Espírito Santo. Então ele diz que nós recebemos a adoção através do Espírito Santo. E agora nós temos o privilégio de clamar, Abba, Pai. Quando os discípulos do Senhor pediram ao Senhor Jesus Cristo para ensiná-los a orar, o Senhor Jesus Cristo diz, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus. Os discípulos do Senhor eram judeus, homens religiosos, mas eles estavam pedindo ao Senhor para ensiná-los a orar, porque eles sabiam que Jesus Cristo orava de maneira diferente. O Senhor Jesus Cristo sempre se referia a Deus como Pai. Somente uma ocasião ele não chamou Deus de Pai, que foi lá na cruz, quando ele disse, meu Deus, por que me desamparaste? Mas todas as orações dirigidas por Jesus Cristo a Deus, ao Deus Pai, era sempre se referindo ao Pai. E então ele ensinou aos seus discípulos e ensinou a nós que nós temos o privilégio de clamar Abba, Pai. Esse conceito novo, introduzido pelo Espírito Santo. Então, que privilégio, meus irmãos, nós podemos chegar diante do trono do soberano Senhor, do Criador do céu e da terra, daquele que está sentado nas mais altas nuvens, como diz o salmista, que está sentado acima dos querubins, e podemos chamá-lo de Pai. Então, isto é um
testemunho do Espírito Santo. Terceira prova do testemunho do Espírito Santo é a filiação, verso 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito. Você vê aqui a palavra espírito 2 vezes sendo repetida, só que a primeira está com letra maiúscula e a segunda com letra minúscula. A primeira referencia ao Espírito Santo e a segunda referindo-se ao nosso espírito. Ou seja, há uma comunicação do Espírito Santo com o nosso espírito para testemunhar, para testificar que nós somos filhos de Deus. E nós somos filhos de Deus não é porque nós fomos simplesmente criados por Deus, mas nós somos filhos de Deus porque nós fomos adotados na família de Deus. Eu sei que muita gente se choca e até fica irada com o fato de alguém dizer que nem todas as pessoas são filhas de Deus. Esse é um conceito popular, conceito do senso comum, que as pessoas acham que todo mundo é filho de Deus. Todas as pessoas são filhas de Deus. Mas esse não é um conceito bíblico, não é um conceito das Escrituras. O Senhor Jesus Cristo muitas vezes chamou os próprios judeus de filhos do diabo. O apóstolo Paulo também, quando encontrou a oposição de Simão, o mago, disse: ó filho do diabo, cheio de todo engano e perversão. Então, só quem pode dizer que realmente é um filho de Deus é aquele que foi adotado na família de Deus. E só tem essa convicção quem tem o Espírito Santo habitando dentro do seu coração. Então, é outra prova que nós temos o testemunho do Espírito Santo. E a quarta prova é que nós temos herança. Herança. Veja o que ele diz no verso 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Paulo diz agora, nós somos filhos. Mas se nós somos filhos, nós temos uma herança. Ele diz, herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Meus irmãos, então, todo filho tem uma herança. E como filho de Deus, nós temos herança. Agora, a nossa herança não é posses, riquezas, bens materiais. A nossa herança não são coisas. A nossa herança é uma pessoa. Quem é a nossa herança? A nossa herança é o próprio Deus. Veja o que o salmista diz aqui no Salmo 73, salmo muito conhecido, o que ele diz aqui no verso 26. Ele diz, ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Veja, meus irmãos, o salmista diz que Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Então é disto que o apóstolo Paulo está falando. Não é que agora nós somos filhos de Deus, filhos do Rei, filhos do Criador do universo, que nós vamos viver uma vida de prosperidade, uma vida de riqueza, de luxo. Afinal, nós somos filhos do dono do mundo, dono daquele que é o possuidor de todo o ouro e toda a prata. Não, Paulo diz que a nossa herança é o próprio Deus. Então ele diz, herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. E este assunto do sofrimento é aquilo que o apóstolo Paulo vai falar na próxima mensagem. Ele já começa a introduzir agora, mas já está dizendo, nós sofremos com ele, nós sofremos por ele, nós sofremos por causa dele, mas assim como ele sofreu e foi glorificado, assim também nós seremos glorificados. Por quê? Porque Deus é a nossa herança.
Meus irmãos, que Deus abençoe e aplique a sua palavra nos nossos corações. Amém. Vamos orar. Bendito Deus, nosso amado Pai. Nós louvamos o Senhor pela tua palavra santa. Te louvamos, Senhor Deus, pela habitação do teu Espírito Santo. E agora pedimos, Senhor Deus, que tu nos ajude a viver no Espírito. Afinal, a tua palavra nos diz que nós temos uma dívida. Nós somos devedores. Nós devemos viver no Espírito Santo. Nós temos essa capacidade, nós temos esse poder. Não porque nós temos força ou autossuficiência, mas nós temos a capacidade vinda do Espírito Santo que habita em nós. De forma, Senhor Deus, que se nós vivermos segundo a carne, tua palavra nos diz que certamente vamos morrer, mas se vivermos segundo o Espírito, certamente viveremos. Te louvamos também pelo privilégio de chamar de Pai, pelo fato de que o Senhor é o nosso Pai, o nosso Deus, a quem, como filhos, podemos ter o privilégio de chamar Abba, Pai. Te louvamos também pelo testemunho do Espírito Santo, que nos dá a convicção de que nós somos teus filhos. Obrigado também pela direção que o Senhor nos dá na nossa vida. Quantas vezes estamos indecisos, qual caminho seguir, qual decisão escolher, o que fazer. E logo o Espírito Santo nos guia a tomar a decisão certa. Te louvamos também, Senhor, porque o Senhor é a nossa herança. O Senhor é aquele que é tudo em todos. E te louvamos por isso. Pai amado, nós te agradecemos, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Nesse instante, meus irmãos, nós vamos louvar o nome do nosso Deus com o hino 266 do nosso Inário Novo Cântico, Rude Cruz. De cruz se erigiu, ela um dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas eu sei que na cruz, nesse dia, Jesus deu a vida por mim, pecador. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus ao Calvário humilhante baixou. Nessa cruz para mim há mistério sem fim, porque nela Jesus me salvou. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará.
dai luz para minha santificação. Se eu amo a mensagem da cruz, seu triunfo meu gozo será, pois um dia em lugar de uma cruz a coroa Jesus me dará. Agora, meus amados irmãos, nós vamos encerrar nosso culto com a bênção apostólica e o amém final. Recebei, pois, então a bênção, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o amor de Deus, o nosso Pai, e que a comunhão, o poder e as consolações do Espírito Santo repouse sobre o campo missionário de Horizonte, sobre todo o povo de Deus, desde agora e para todos sempre. Amém. Meus irmãos, nós queremos dar um aviso exclusivamente para os membros do campo missionário de Horizonte, dizer para os irmãos que nesta quarta-feira, dia 19, nós estaremos reabrindo o nosso templo. O governo nos permite funcionar até as 21 horas, ou seja, até as 9, nós não vamos até esta hora. Nos permite ir com 25%, nosso templo, nosso espaço é pequeno, mas eu acredito que dá para a gente funcionar, porque nem todos os irmãos vão no culto de quarta-feira, e nós vamos então reabrir para nosso culto presencial, sempre com aqueles cuidados que nós devemos ter, com o distanciamento, com o uso de máscaras, limpeza, higiene das mãos, distanciamento, tudo aquilo que é necessário para que a gente possa cultuar o Senhor Deus com segurança. Então, pedimos aos irmãos que estejam também orando e que, à medida que o governo for liberando, através dos decretos, ampliando a porcentagem, nós possamos estar reabrindo aos poucos o templo para a glória do nosso Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe, que o Senhor nos dê uma semana de paz debaixo da sua graça. Amém.